E aí pessoal, boa noite. Estou aqui para gravar mais um vídeo com vocês nesta empreitada que nós estamos para fazermos você chegar a ser redação nota 1000 no Enem 2018, né? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, dos vídeos que eu estou fazendo, né? É uma tentativa de ajudar você nessa preparação, então não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, contar para os seus colegas que também estão se preparando e fazer os seus comentários aí, né? Aproveitem o espaço, levante questionamentos, nós vamos procurar responder a todos ou encaminhar para quem possa dar as respostas. O vídeo de hoje é sobre escravidão contemporânea e seus efeitos, né? Mas antes de falar do tema em si, eu trouxe algumas dicas da redação do Enem, porque vocês sabem que a redação do Enem é corrigida a partir de competências. E quais são essas competências? O que a sua redação tem que ser trabalhada, né, para a hora de ser avaliada, ter uma nota boa e principalmente chegar à nota 1000, né? Então vamos lá. Primeira competência, você precisa dominar a modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Tem que saber escrever usando a língua portuguesa, todas aquelas regras, né? Pontuação, ortografia, a nova correção ortográfica, gramática, né? Tem que ter esse conhecimento. Depois, compreender a proposta da redação, o que está sendo pedido, né? O que você tem que colocar na sua redação? Está lá no enunciado, né? Tem que interpretar. E depois aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento no desenvolvimento do tema proposto. Então, primeiramente, você vai interpretar o que está sendo pedido e depois você vai usar todo o seu conhecimento para formular, elaborar muito bem a sua redação. Depois, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos que defendam o seu ponto de vista. E depois você vai demonstrar um conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação. Ou seja, a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. E precisa saber também, na hora de escrever, usar bem as palavras. Quais palavras são sinônimos, né? Quais termos, como os termos são utilizados, né? Relacionar os argumentos, né? Se você vai pôr um argumento forte, é necessário que você saiba articular com os demais argumentos do seu texto, porque senão vai ser uma informação jogada ao vento, né? Você não vai colocar lá uma data, uma estatística e não dizer mais nada dela, né? É preciso, então, relacionar os argumentos. E ter uma progressão temática. Você vai planejar a sua redação, vai pensar como é que a sua redação vai se desenvolver e aí, aos poucos, você vai desenvolvendo as ideias, né? Elas vão se complementando, elas vão dando sustentação ao seu ponto de vista, de forma lógica, né? E o seu texto ele tem que ser adequado ao mundo real. Nós não pedimos para vocês escreverem uma redação inventando uma história. Nós estamos pedindo um texto argumentativo, dissertativo. Então você vai falar de algo concreto, de algo que acontece e do seu ponto de vista, né? Isso é interessante. Nos próximos vídeos eu trago outras dicas, tá? E vou passando para vocês. Agora então vão no nosso tema, né? Vamos para o tema provável para a redação do Enem 2018. Escravidão contemporânea e seus efeitos. Vocês poderiam me falar, Luiz, mas a escravidão não acabou com a carta da Princesa Isabel em 1888? Sim, houve aquela carta, né, de abolição à escravatura em todo o território brasileiro, assinada pela Princesa Isabel, mas é fato de que ainda acontece trabalhos escravos no Brasil. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar.
Até porque há dados concretos, há estatísticas, há pessoas sofrendo com trabalho de escravos no Brasil. Isso é fato. A escravidão ainda existe. E não é informação só do Brasil, não. Já que nós estamos falando de algo que acontece, que afeta o Código de Direitos Humanos, nós precisamos buscar argumentos fortes nas instituições competentes a este respeito. E vai ter que ser, então, nas declarações universais dos direitos humanos. Há um instituto internacional que fala que o trabalho de baixa remuneração, de total exclusão dos direitos trabalhistas e descaso social com o indivíduo trabalhador, isso é um trabalho em situação escrava, né? Se tem essas características e algumas outras que eu vou enumerar aqui para baixo, é trabalho escravo. Então, e isso acontece, tá, gente? Pode ser assustador, mas acontece. Lembra, trabalho de baixa remuneração, total exclusão de direitos humanos, descaso social com o indivíduo trabalhador. Tem um outro dado. Horários, né, excessivos, chegando à exaustão. Outro detalhe. Condições ilegais de trabalho. Restrição ou diminuição moral ou física de quem está trabalhando. Trabalho sem direito às férias. Direito a seguro-desemprego. A 13º enquadra em situação de trabalho escravo, né? Enquadra na situação de trabalho escravo. Quem mais sofre com isso? Diz alguns dados que no Brasil ainda muitos emigrantes e imigrantes, né, as pessoas que migram aqui dentro do próprio território brasileiro ou que vêm de fora para cá, são os mais afetados com trabalhos escravos. E onde mais acontece? Os noticiários, né? Detalhe, gente. Descobrir trabalho escravo às vezes é difícil, porque é uma prática silenciosa. É um crime muito silencioso que acontece em lugares de difícil acesso. Então, quando se descobre, que passa nas redes de TV aberta, é um caso extremo que foi, né, pego. Então, não é tão simples, não é todo dia que está sendo noticiado, apesar de acontecer com muita frequência, né? Então, onde mais se tem notícia desse tipo de trabalho escravo é em indústrias têxteis, em grandes centros urbanos, em carvoarias, em fazendas rurais e geralmente em locais afastados de difícil acesso. Geralmente são nesses locais que acontece então o dito trabalho escravo, né? Segundo a Organização Internacional do Trabalho, olha outro dado de outra entidade importante, a Organização Internacional do Trabalho, quase 1 milhão de pessoas são traficadas no mundo. São dados bem atuais. Quase 1 milhão de pessoas são traficadas no mundo, principalmente mulheres, para exploração sexual. Diz a Organização Internacional do Trabalho que 98% das pessoas traficadas, desse 1 milhão, traficadas no mundo atualmente, são mulheres para exploração sexual. E esse crime, que é muito silencioso, ele é altamente lucrativo. Os criminosos, eles chegam a movimentar 32 bilhões de dólares por ano. Então, além de ser uma prática criminosa silenciosa que faz vítimas, né? Quase 1 milhão de pessoas sendo traficadas, na sua maioria mulheres, para exploração sexual, ainda movimenta 32 bilhões de dólares por ano, né? Quem pratica esse crime, né, as pessoas que aliciam outros
para escravizá-los são chamados de gatos, né? São chamados de gatos. No Brasil, diz as organizações que é muito difícil saber o número exato, né? Principalmente das mulheres traficadas. Mas nós temos um levantamento aqui entre 2005 e 2011. A Polícia Federal disse que 542 mulheres tinham sido traficadas nesta época. Já o Ministério da Saúde falou em 130 casos no mesmo período. O Ministério das Relações Exteriores falou em 337 casos. Já a Secretaria de Direitos Humanos falou em 141, sendo que 35 desses 141 era para a exploração sexual, né? Era para a exploração sexual. Vamos ver, tem mais dados. A Secretaria da Polícia da Mulher, né? Secretaria da Polícia da Mulher, falou em 58 casos de trabalho escravo, mulheres traficadas, né? E quais são as principais causas? O que leva, então, a acontecer? Qual a situação propícia para este crime? Falta de acesso à educação. Falta de acesso à educação é uma das principais causas para este crime de escravidão de pessoas. Também há no Brasil um grande desemprego. Há muitas pessoas desempregadas que se submetem a algum tipo de trabalho ou, diante daquela situação de desemprego, são aliciadas porque oferecem um emprego melhor, oferecem uma outra possibilidade e se deixam, né, levar por aquelas pessoas más, que usam da situação do desempregado para escravizá-los, né? Há muita negligência dos governos, pois não há investimento suficiente para a educação, para a geração de empregos, né? Para evitar a fome, principalmente na região nordeste do nosso país. E muitos pais de família, diante dessa situação complicada, querem que os seus filhos tenham uma vida melhor, tenham uma possibilidade de vida melhor, e por isso, né, fique bem claro, eles acabam sendo enganados pelos gatos, né, que aliciam os filhos dessas famílias, levam para outras cidades, centros comerciais maiores, para o exterior, dizendo que vão ter dias melhores, vão ter mais oportunidade, vão estudar, né, e vão se formar, e lá são escravizados. E muitas das vezes essas pessoas são escravizadas para a exploração sexual. Então eu deixo na descrição do vídeo depois, vocês olhem aí, de onde eu tirei essas informações, quais sites eu tirei esses dados. Mas olha bem, nós falamos de trabalho escravo aí num período até 2011. Só que tem uma portaria muito recente, que é uma portaria assinada pelo presidente da República, Michel Temer, que faz algumas mudanças no que se refere ao trabalho, né? Que entra em choque com a Organização Internacional do Trabalho, né? E também com o Código Penal Brasileiro. Essa nova portaria do Michel Temer fala que o trabalhador só será considerado análogo à situação de escravo se houver submissão ao trabalho exigido sob ameaça de punição. Então, olha, isso é seríssimo, né? Portaria assinada pelo presidente Michel Temer, então muito recente, né, nesses últimos anos aqui, né? Depois eu vou pegar e ver se eu coloco a data, tá? Que eu não anotei aqui no meu esquema, mas eu coloco a data depois na descrição do canal. O trabalhador só será considerado análogo a de escravo
se houver submissão a trabalho exigido sob ameaça de punição. Diz a portaria assinada pelo presidente Michel Temer. Jornalista adora isso, né? Aí o que aconteceu? Dizem os jornalistas que auditores fiscais do trabalho, juízes e procuradores criticaram tal portaria e chamam ela de um retrocesso. Também eles disseram, ó, com essa portaria, a jornada exaustiva agora é restrição de alguns direitos. Hoje, então, não é mais, a partir dessa portaria, segundo alguns jornalistas, fica muito perigoso porque, por exemplo, o trabalhador que não tem transporte, então ele tem que permanecer no local do trabalho por mais tempo, ele não é mais... não é uma situação que ele é defendido mais por lei. As condições degradantes, melhor, né? As condições degradantes de trabalho, né? Como uso de armas, né? Uso de algum tipo de objeto que pode ferir a pessoa, isso antes era colocado como serviços perigosos, deveriam receber mais, deveriam menos tempo de trabalho. Com essa portaria do Temer, abre precedente para ser um trabalho comum e não mais ter essa preocupação com a jornada de trabalho, mas os riscos que se correm no trabalho, segundo jornalistas, tá, gente? É bom ficar bem claro isso. Até para vocês saberem como colocar isso lá na redação de vocês. Também fala da restrição de locomoção em razão de dívida, né? Então é complicado, né? O empregado ele fica hoje coagido a pagar dívidas. Antes isso também se enquadrava como um problema com as leis trabalhistas, segundo essa portaria, não mais, né? Isso dá pano para manga, gente, né? É bom a gente ler mais, sabe? Sabemos então que temos uma portaria assinada pelo Michel Temer que faz algumas modificações neste trabalho análogo a de escravo, né? Eu prometo, ou na descrição desse vídeo ou no próximo, colocar mais alguma informação sobre essa portaria do Michel Temer. Geralmente essas coisas novas têm poucos comentários, né, sucintos. Às vezes tem muita especulação, como tô lendo aqui, muita coisa de jornalista falando, mas nada muito concreto. Então, lembre-se, é redação pro Enem, é coisa séria, vocês precisam fazer com seriedade, colocando os argumentos fortes, desenvolvendo bem o tema, né? Tem que desenvolver bem o tema, com argumentos fortes, com citações, com dados, né, estatísticos, datas, mas com certeza, clareza e uma construção lógica, objetiva, né? Que quem vai ler consiga perceber como que você planejou a sua redação, como está desenvolvido os temas, os argumentos colocados ali, eles estão coerentes, eles estão intercalados de forma que construiu, né, um pensamento lógico. Não deixem de estudar, não deixem de ler bastante, né, de escrever outras redações. Gente, treina a escrever. Peguem esses temas, né? Olha, eu dei sugestão de 10 temas e estou desenvolvendo, trazendo alguns dados para vocês. Então, pega o tema, assiste o vídeo. Eu falei do tema, dei dados, citei algum pensador. Aqui eu citei organizações nacionais e internacionais com dados de pesquisas sérias de um período. Olha, aqueles dados que eu coloquei, né? Foi num período de 2005 a 2011. Eu trago essa questão da nova portaria do Michel Temer. Então você vai construindo. Peguem. Vocês não vão, se começar pela portaria do Michel Temer, vocês vão fazer uma construção voltando, né, no período aí cronológico.
até o último dado que você tem. Agora, vamos fazer uma construção cronológica dos últimos dados, né, os mais antigos, de 2005 para cá. Então eu vou citar primeiro de 2005, 2006, 2007, até chegar hoje, 2018. Lembre-se disso, tem que ter coerência. Né? Você colocou um argumento, situar ele, né, qual ano, qual data, qual órgão, qual instituição que falou, te deu aquela segurança, e depois usar argumentos que vão sustentar o seu ponto de vista. Não é usar argumentos aleatórios, soltos, não. Né? Tomem cuidado com esse detalhe. Escreve bem, use bem as normas gramaticais, use bem as formas linguísticas, os termos, tenha conhecimento do vocabulário que você está usando e vai ser nota 1000. Tenho certeza absoluta nisso. O meu próximo vídeo, então, espero que ele seja bem rápido, eu vou falar sobre doação de órgãos no Brasil, né? E aí depois a gente passa já para a questão das terras indígenas, também muito pertinente, né? Então temos vários vídeos aí sendo produzidos, né, para vocês, tá? Continuo dizendo, meus vídeos são sem edição, porque eles são feitos para ajudar você a tirar nota 1000 no Enem, mas aqui eu estou preocupado com o conteúdo, ainda não consegui fazer boas edições, ele é bem caseiro, como vocês têm acompanhado, mas é para ajudar você, meu aluno, a ser nota 1000 na redação do Enem, tá bom? Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus!